Catherine revelou finalmente a trágica notícia sobre o seu casamento com William. Um pesado silêncio abateu-se sobre o mundo da realeza. Permaneceu de pé, com o olhar firme, contendo as emoções que já não conseguia esconder. A verdade é mais difícil do que os rumores, admitiu ela. E estas simples palavras espalharam uma onda de preocupação por todo o lado. As pessoas desconfiavam, sussurravam, mas ninguém esperava uma confirmação como aquela. Silenciosa, dolorosa e profundamente humana. Este é o tipo de revelação que muda o futuro de uma família, de uma coroa e de um país. Agora, todos aguardam ansiosamente o próximo passo, que será seriamente significativa. A mulher que nunca deixou que o mundo a visse desmoronar. Catherine era o tipo de mulher que percebia tudo. A forma como a luz mudava ao passar pelas janelas. Como o riso de uma criança podia suavizar o dia mais difícil. Os pequenos gestos que mostravam que alguém se preocupava. A manhã começou como tantas outras. Catherine acordou antes de a casa se mexer, antes que as exigências do dia a encontrassem. Repetia os mesmos padrões de sempre. Chá na sua chávena favorita, aquela com a pequena lasca na pega que se recusava a trocar. Um olhar pela janela para o jardim que cultivava com mãos cuidadosas. Pousou a chávena e pressionou os dedos contra a bancada fria, tentando centrar-se. Mas a inquietação persistia, instalando-se no seu peito como uma névoa matinal que não se dissipava. Não era propriamente uma dor, não daquele tipo agudo que nos faz gritar. Era uma dor mais lenta, mais profunda, daquelas que se escondem debaixo das costelas e sussurram que algo está errado, mesmo quando tudo parece perfeito. Ignorava isso há semanas, talvez meses, dizendo a si própria que estava cansada, que toda a gente se sentia assim às vezes, que o casamento tem fases e que esta era apenas uma fase má. Mas ali parada na cozinha, sozinha com a verdade que tanto evitava, Catherine não conseguiu fingir mais. Pensou em William, no espaço que crescera entre eles mesmo estando lado a lado. Houve um tempo em que a sua presença preenchia todas as divisões em que entrava, em que só a sua voz conseguia aliviar a tensão nos seus ombros, em que tocar-lhe na mão era como voltar a casa. Lembrava-se de risos espontâneos, conversas que se estendiam até altas horas, porque nenhum dos dois queria que terminassem. Silêncios que pareciam confortáveis em vez de ameaçadores. Essas recordações ainda lá estavam, preservadas como flores prensadas num livro que ela raramente abria. Existiam, mas pertenciam a uma versão deles que parecia impossivelmente distante. Agora, o silêncio era o que ela mais notava. Não o silêncio tranquilo, mas aquele silêncio pesado que nos faz perceber tudo o que não estamos a dizer. Ainda conversavam, claro, sobre horários, filhos e obrigações, os pormenores práticos da vida que partilhavam. Mas as conversas verdadeiras, aquelas que importavam, tinham se tornado raras. Não se conseguia lembrar da última vez que ele lhe perguntara o que estava postilado a pensar, ou da última vez que se sentira corajosa o suficiente para lhe contar. A dada altura, aprenderam a coexistir sem se conhecerem verdadeiramente. Duas pessoas na mesma casa a falar línguas diferentes. Catherine caminhou até ao banco da janela, onde costumava sentar-se com ele nas manhãs de domingo, na época em que os domingos lhe pareciam sagrados. Sentou-se sozinha e deixou-se levar pela recordação. Houve um dia específico. Ela conseguia precisar agora, embora na altura lhe parecesse insignificante. Preparavam-se para algum acontecimento, movimentando-se um em torno do outro com uma eficiência prática. E ela estendeu-lhe a mão. Temone. Sem qualquer motivo específico, apenas porque queria tocar-lhe. Sentia-se conectada. Estava distraído, já a pensar no que viria a seguir, e afastou-se sem parecer reparar que ela lhe tinha tocado. Uma coisa tão pequena, quase insignificante. Mas naquele instante, Catherine sentiu algo a partir-se dentro de si. E esses pequenos momentos acumularam-se depois disso. Ele virava-se quando ela tentava falar sobre algo para além de horários. Ela ria-se de algo e olhava para ele para partilhar, só para o ver já ter ido embora. Jantares em que se sentavam frente a frente como estranhos educados. Noites em que ficava acordada ao lado dele, mas só do que alguma vez se sentira sozinha. Cada momento era minúsculo por si só, quase uma fenda. Mas as fissuras têm o hábito de se alastrar, de encontrar outras fissuras, até que de repente se vê no meio de algo partido e não se consegue lembrar exatamente quando se estilhaçou. Tentara, meu Deus, como tentara ser paciente, ser compreensiva, dar-lhe espaço enquanto tentava diminuir a distância, convencer-se de que o amor era suficiente, que se o amasse o suficiente e durante o tempo suficiente, tudo voltaria ao normal. Mas ali sentada sob a luz da manhã, Catherine permitiu-se finalmente ouvir o que o seu coração lhe tentava dizer há meses. Como tinham chegado até ali? Como é que pequenas fissuras se transformaram em feridas que ela já não conseguia esconder? O peso daquilo que não podia dizer. A manhã começou com William a acordar e a encontrar o lado da cama de Catherine já vazio.
Isso já se tornara normal. Ela levantava-se antes dele, desaparecia no seu próprio mundo tranquilo antes que o dia pudesse exigir-lhe alguma coisa. Ficou ali deitado por um instante, a olhar fixamente para o teto, sentindo o peso familiar assentar no seu peito. Empurrou-o para baixo como sempre fazia. Levantou-se, vestiu-se, preparado para enfrentar mais um dia a fingir que estava tudo bem. Mas, enquanto caminhava pela casa, não pôde deixar de reparar nela. Catherine estava na cozinha, os cabelos refletidos pela luz da manhã, os seus movimentos graciosos mesmo em tarefas tão banais. Sempre adorara observá-la nesses momentos de descontração, na altura em que se sentia no direito de os testemunhar. Ela estava a servir chá e algo na forma cuidadosa como segurava a chávena, como se pudesse parti-la se não fosse suficientemente delicada. Fez-lhe a garganta apertar. Quando é que ele tinha deixado de ser gentil com ela? Quando começara a subestimar a sua força, presumindo que ela estaria sempre lá, por muito pouca atenção que lhe desse? Bom dia, disse, e a voz saiu-lhe mais rouca do que pretendia. Ela ergueu os olhos e ofereceu-lhe um sorriso que não lhe chegou aos olhos. Bom dia, foi só isto. 2 palavras trocadas como moeda de troca entre estranhos. Queria dizer mais. Queria atravessar a cozinha e abraçá-la. Queria dizer que se apercebia da tristeza que ela tentava esconder. Mas a distância entre eles parecia enorme, um abismo que ele ajudara a criar e que agora não sabia como transpor. Então, serviu-se de chá e ficou do seu lado da sala, e o silêncio tornou-se denso com tudo o que não estavam a dizer. Ao longo do dia, William tentou. Ele tentou. Perguntou sobre os seus planos. Ofereceu ajuda em coisas que ela geralmente fazia sozinha. Fez pequenos gestos na esperança de demonstrar que se preocupava. Mas cada tentativa parecia desajeitada. Inadequada, como se estivesse a falar uma língua que conhecia, mas que de alguma forma se tinha esquecido. E nos olhos dela, aqueles olhos que um dia o olharam com tanto carinho, ele viu algo que o destruiu. Ela estava cansada, cansada até aos ossos. Não apenas pelas exigências da vida, mas por causa dele. De tentar alcançar alguém que se continuava a afastar, mesmo estando parado. Pensei que talvez pudéssemos jantar juntos esta noite, disse ele nessa tarde, ao encontrá-la no corredor entre um compromisso e outro. Só nós os dois, sem distrações. Ela fez uma pausa, e por um segundo ele viu a esperança brilhar-lhe no rosto. Mas depressa se dissipou, substituída por algo que parecia derrota. Seria bom, disse ela baixinho. Mas ambos sabiam que eram apenas palavras. Bom era o nome que se dava às coisas que já não interessavam. Bom era aquilo em que o amor se transformava quando começava a morrer. A verdade que William vinha evitando atingiu-o em cheio quando a viu afastar-se. Ele tinha feito aquilo. Talvez não tudo, mas o suficiente. Ele contribuíra para o seu cansaço, para o peso que ela carregava. E tantas vezes escolhera o dever em detrimento dela que ela deixara de esperar qualquer coisa diferente. Refugiou-se no seu escritório, rodeado de papéis, agendas e listas intermináveis de coisas que exigiam a sua atenção. Aquela sala tornara-se o seu refúgio, o lugar onde sabia exatamente o que se esperava dele, onde o sucesso e o fracasso tinham limites claros. Lá fora, como Catherine, tudo era complicado, confuso e impossível de resolver com telefonemas e reuniões. Mas aqui, podia fingir que era útil, necessário, fazendo um trabalho importante que importava. Só que não importava. Não comparado com o que ele estava a perder. William pensou nos primeiros anos, quando as responsabilidades pareciam controláveis, quando conseguia equilibrar as exigências do seu trabalho com as necessidades do seu coração. Lembrou-se de reservar tempo para ela, priorizar os momentos juntos, acreditar que o amor era algo que se protegia acima de tudo. Mas, aos poucos, gradualmente, o equilíbrio tinha se alterado. Havia sempre um outro acontecimento, uma outra aparição, uma outra crise que exigia a sua atenção imediata. Começara a dizer a si próprio que ela compreendia que o amor deles era suficientemente forte para sobreviver à sua ausência, que ele estava a fazer aquilo por eles, pelo seu futuro, pela sua família, pelo seu propósito. Mas que propósito tinha tornar-se um estranho para a pessoa que mais amava? Estou a dar o meu melhor, dissera-lhe ele uma vez. Há meses, quando ela tentara falar com ele sobre o que havia entre eles. E ela olhou para ele com os olhos cheios de dor e sussurrou. Eu sei que estás. É isso que me assusta. Aquelas palavras perseguiam-no agora. Porque ela tinha razão. Este foi o seu melhor momento. Um homem tão consumido pelo dever que se esqueceu da ternura. Tão focado em servir todos os outros que negligenciou a única pessoa que deveria ter vindo em primeiro lugar. Vale a pena o dever quando esmaga precisamente aquilo que jurou proteger? A pergunta pesava-lhe no peito como uma pedra. E William, apesar de toda a sua força e firmeza, não tinha resposta. Quando o silêncio finalmente se quebra,
Catherine já não conseguia fingir, não conseguia forçar outro sorriso e dizer que estava tudo bem. Não conseguia convencer-se de que a paciência curaria o que estava partido, que só o amor poderia preencher a distância que crescera entre eles. Ela tentara. Deus sabe que tentara. Ser compreensiva. Dar-lhe espaço. Justificar porque se tinham tornado estranhos a viver na mesma casa. Mas tentara exaurira. A compreensão transformara-se em resignação e a paciência numa espécie de tristeza silenciosa. A verdade instalou-se nos seus ossos com uma clareza terrível. Este casamento, esta vida que tinham construído juntos, estava a morrer e ela era a única que tentava salvá-lo. Catherine caminhou até a janela e encostou a testa ao vidro frio. Sentia-se vazia e plena ao mesmo tempo, vazia de esperança, repleta de uma tristeza insuportável. Há quanto tempo negava? Quantas manhãs acordara e optara por ignorar o que o seu coração teimava em dizer-lhe? A negação parecerá mais segura do que a aceitação, mais fácil do que encarar a realidade de que o amor, por vezes, não bastava, que duas pessoas se podiam amar e ainda assim perder-se. Mas a segurança tinha um preço e ela não aguentava mais pagá-lo. Do outro lado da casa, William sentiu a mudança ainda antes de a compreender. Ao longo dos anos, desenvolveu um sexto sentido para Catherine, uma capacidade de ler o seu humor através da postura dos ombros, do ritmo da respiração, da forma como se movia pelas divisões. E hoje algo estava diferente. Havia nela uma quietude que o assustava, um silêncio que parecia menos paz e mais entrega. Encontrou-a no quarto, nesta noite, sentada na beira da cama com as mãos cruzadas no colo. A luz do candeeiro projetava sombras suaves no seu rosto, e ele percebeu que ela estivera a chorar. A visão fez com que o seu peito se apertasse com um medo mais agudo do que qualquer coisa que sentira nos últimos anos. Caterina, disse ele, e o seu nome saiu-lhe como uma prece. Ela olhou para ele, e os seus olhos continham algo que ele nunca tinha visto antes, uma firmeza que o fez suster a respiração. Não se tratava de uma tristeza passageira ou de uma frustração momentânea. Era algo que ela tinha decidido, algo que não podia ser desfeito com desculpas, promessas ou tentativas desesperadas de reparar o que ele tinha partido. Precisamos de falar, disse ela baixinho. E estas 4 palavras carregavam o peso de tudo o que vinham evitando. William sentou-se ao lado dela, deixando um espaço entre eles que parecia um oceano. O seu coração batia forte contra as costelas. Queria falar, preencher o silêncio com palavras de conforto. Mas algo lhe dizia que aquele momento exigia que escutasse, que finalmente, verdadeiramente escutasse. Catherine respirou fundo, num suspiro que pareceu doer. Não aguento mais. As palavras pairaram no ar entre elas, simples e devastadoras. William sentiu-as atingirem-lhe o peito como pedras. Tentei, continuou ela, com a voz firme apesar das lágrimas nas faces. Tentei ser paciente. Compreenda, acreditar que as coisas melhorariam se apenas desse mais tempo ao tempo. Mas estou cansada, Guilherme. Estou tão cansada de estar sozinha neste casamento. Não está sozinha, disse ele. As palavras automáticas, defensivas. Estou bem aqui. Ela virou-se para olhá-lo então, e o seu olhar carregava tanta tristeza que ele teve de lutar contra a vontade de desviar o olhar. Está mesmo? Porque não sinto a sua presença aqui há meses. Talvez mais. Estendo-lhe a mão e já se foi, pensando sempre na próxima coisa, na próxima responsabilidade, no próximo lugar onde precisa de estar. E eu estou aqui, à espera, sempre à espera de uma versão tua que já não volta para casa. A verdade nas suas palavras atravessou-o como vidro. Abriu a boca para argumentar, para se defender, para explicar que estava a dar o seu melhor. Mas as desculpas escaparam-lhe da língua porque sabia que ela tinha razão. Estivera ausente mesmo estando presente, entregara-lhe os restos de si enquanto o dever consumia o resto. Amo-te, disse desesperadamente, e dizia-o com toda a sinceridade. Eu sei, sussurrou ela, e é isso que torna tudo tão difícil. Porque eu também te amo. Mas o amor não chega quando uma pessoa só faz todo o trabalho. Quando uma pessoa se está a desfazer, tentando manter unido algo que a outra deixa desmoronar. O silêncio encheu a sala, pesado e denso. William sentiu o pânico subir-lhe pela garganta. Isso estava a acontecer. Acontecendo. Aquilo que temia sem admitir. A perda que pressentia, mas recusava-se a ver com clareza. Ela estava a afastar-se dele, e ele de repente compreendeu que todos os seus deveres, todas as suas responsabilidades, todas as coisas que ele tinha priorizado em detrimento dela. Nada disso importava se ele perdesse isso. Se a perdesse, diga-me o que fazer, disse, e a voz falhou-lhe. Diga-me como corrigir isso. Catherine olhou-o com uns olhos que continham tanto amor como exaustão. Não sei se consegue, não sei se conseguimos. Só sei que não posso continuar a viver assim, como um fantasma na minha própria vida, invisível para a pessoa que me deveria ver com mais clareza. Levantou-se
Caminhou até a janela e abraçou-se como se tentasse recompor-se. Passei tanto tempo a diminuir-me, a tornar-me mais silenciosa, mais fácil, a convencer-me de que o teu trabalho era mais importante do que as minhas necessidades, que estava a ser egoísta por querer mais do que migalhas da tua atenção. Mas eu mereço mais do que isso. Mereço ser amada como se importasse, como se não fosse apenas mais uma obrigação na tua interminável lista de coisas a gerir. William sentiu algo a partir-se dentro de si, sentiu todo o peso do que tinha feito e deixado de fazer desabar sobre ele. Tinha-a subestimado, presumido que ela estaria sempre lá. Por mais que lhe desse, confundiu a sua força com invencibilidade, a sua paciência com permissão para a negligenciar. Desculpa, sussurrou. As palavras pateticamente insuficientes. Ela assentiu lentamente, as lágrimas escorrendo-lhe pelo rosto. Eu sei que estás arrependido, mas um pedido de desculpas não muda nada, a não ser que algo mude. A conversa pairou entre eles, crua, dolorosa e irreversível. Finalmente tinham dito a verdade sem piedade, e agora ambos teriam de viver com as consequências. Poderá um casamento sobreviver quando a verdade chega desta forma? Acute lente, implacável e impossível de ignorar, os dias vazios após a verdade. Catherine acordava todas as manhãs com responsabilidades que exigiam a sua presença, crianças que queriam a sua atenção, obrigações que exigiam o seu sorriso, um mundo que esperava que ela fosse exatamente quem sempre fora. E ela correspondia. Vestia e desempenhava as suas funções com uma graça prática, falando quando lhe dirigiam a palavra, acenando com a cabeça nos momentos certos, mantendo a aparência de normalidade que todos esperavam dela. Mas, por dentro, Catherine sentia-se como se estivesse a observar-se de longe, repetindo gestos que pertenciam a uma pessoa que costumava ser. As perguntas surgiam em momentos inesperados. Enquanto preparava o sumo para o pequeno almoço, perguntava-se se teria forças para continuar assim por mais um dia, mais uma semana, mais um ano. Enquanto estava parada no jardim que outrora amara, questionava-se se tudo o que ali construíra era real ou apenas uma elaborada encenação que ambos concordaram em manter. A confissão abrira algo dentro de si que já não podia ser fechado. Um saber que tornava a farsa impossível. Uma clareza que transformava tudo o que lhe era familiar em algo estranho. Está bem? Perguntou-lhe alguém num evento a que ela não se lembrava de ter aceito comparecer. Ela sorriu como sempre. Claro, apenas um pouco cansada. A mentira sabia as cinzas na sua língua, mas era mais fácil do que a verdade. Mais fácil do que dizer que não sabia se estava bem, se algum dia voltaria a ficar bem, se ficar bem ainda era algo que valesse a pena almejar. William percebeu a mudança nela imediatamente. Sempre fora capaz de decifrar Catherine, de sentir as oscilações de humor, as sombras que lhe cruzavam o rosto quando pensava que ninguém estava a olhar. Mas agora essas sombras tornaram-se permanentes, uma tristeza que habitava os seus olhos, mesmo quando sorria. E saber que ele próprio tinha causado aquilo, que a sua ausência, as suas escolhas, os seus fracassos tinham criado aquela dor, deixou-o desesperado para reparar. Então ele tentou com mais afinco do que alguma vez tentara em qualquer coisa. Começou a chegar a casa mais cedo, libertando a sua agenda de coisas que antes lhe pareciam essenciais, mas que agora soavam insignificantes em comparação com o que estava a perder. Perguntou pelo seu dia e esperou pela resposta, ouvindo com toda a atenção que lhe deveria ter dado desde o início. Ofereceu ajuda em tarefas que ela geralmente fazia sozinha. Fez pequenos gestos que, esperava ele, demonstrassem que estava presente, que estava a tentar tornar-se o marido que merecia. Pensei que podíamos dar um passeio juntos, disse ele certa tarde, ao encontrá-la na biblioteca com um livro que ela não estava a ler. Só nós os dois. Como fazíamos antigamente? Ela olhou para ele e, por um instante, algo mudou na sua expressão. Talvez esperança, talvez apenas a memória de quando a esperança parecia possível. Está bem, disse ela baixinho. Caminharam por jardins que testemunharam melhores versões de si mesmos. Passaram por sebes que ali estavam há mais tempo do que o casamento, debaixo de árvores que sobreviveriam a tudo o que acontecesse entre eles. William lançava-lhe olhares furtivos, tentando avaliar se os seus esforços estavam a surtir algum efeito, se a distância entre ambos diminuía pelo menos um pouco. Mas Catherine caminhava de braços cruzados, protectora e distante, e ele apercebeu-se, com crescente desespero, de que tentava reparar algo que já lhe escapava por entre os dedos. Tudo parecia frágil agora, como se a mais pequena palavra ou gesto errado pudesse destruir o pouco que restava. Tinha medo de falar demais, medo de ficar em silêncio durante muito tempo, medo de que nada do que fizesse fosse suficiente para desfazer o dano acumulado ao longo de meses de negligência. Estou aqui agora. Queria dizer, estou a tentar.
Por favor, não desistam de nós. Mas as palavras permaneceram presas dentro dele, demasiado vulneráveis para serem libertadas, demasiado desesperadas para soarem como algo mais do que um apelo. A pior parte eram as noites. Sempre tinham partilhado a cama, mesmo em momentos difíceis, mesmo quando a raiva ou a frustração criavam barreiras temporárias entre eles. Mas agora a cama parecia enorme, um espaço vasto que enfatizava a distância que não conseguiam transpor. Estavam deitados de lado, com cuidado para não se tocarem, cada um fingindo dormir enquanto o silêncio se estendia por horas. Catherine fitava o teto, contando fissuras no reboco que nunca tinha reparado antes, imaginando como é que duas pessoas podiam ocupar o mesmo espaço e sentir-se tão completamente sozinhas. Conseguia ouvir William a respirar ao seu lado. Conseguia senti-lo acordado como ela, ambos presos na mesma prisão de pensamentos não ditos e de distância cautelosa. Por vezes, ela queria estender-lhe a mão para percorrer os centímetros que pareciam quilômetros, para procurar conforto na familiaridade da sua presença. Mas a sua mão nunca se movia, contida pelo medo de que ele se virasse para ela por obrigação, em vez de desejo. Ao pior, que não se virasse de todo. William jazia na escuridão, sentindo o peso dela ao seu lado, tão perto que lhe podia tocar, mas sentindo-se mais distante do que quando os continentes os separavam. Pensou em todas as noites que tinha dado como garantidas, em todas as vezes que adormecera sem a ver, sem apreciar o que significava partilhar aquele espaço com alguém que o escolhera. Ou Mara construíram uma vida com ele. Agora estava acordado, consciente e desesperado, mas a consciência chegara tarde demais. Queria abraçá-la com força, sussurrar tudo o que já devia ter dito há meses, prometer que seria melhor, que faria melhor, que amaria melhor. Mas o silêncio entre eles transformara-se em espinhos, e ele não sabia como atravessá-lo sem causar mais dor. Assim, ficaram ali deitados, noite após noite interminável. Duas pessoas a partilhar a cama, mas a viver em mundos separados. Cada pequeno som amplificava-se no silêncio. O suspiro dela, a mudança de posição dele, o relógio a marcar horas que se recusavam a passar rapidamente. Cada momento testava a sua paciência, a sua resistência, a sua capacidade de continuar a existir neste doloroso espaço intermédio. Durante o dia, moviam-se um em torno do outro com uma polidez cuidadosa. Ele perguntou-lhe se ela queria alguma coisa. Ela agradeceu-lhe pelas pequenas considerações. Falaram sobre horários, filhos e assuntos práticos, com a eficiência de quem está junto, há tempo suficiente para se coordenar bem, mesmo quando se está a desentender. Para quem observasse, poderiam parecer bem um casal que enfrenta as exigências da vida com elegância e parceria. Mas nos momentos de tranquilidade, quando as obrigações se dissipavam e estavam apenas a sós, a verdade era impossível de ignorar. Estavam próximos, mas distantes, juntos, mas separados. Apegando-se, mas também desapegando-se. Catherine perguntava-se por quanto tempo conseguiria sustentar isso, vivendo na mesma casa com alguém que lhe parecia um estranho, representando um casamento que existia mais na aparência do que na realidade. A força necessária para acordar todos os dias e continuar parecia impossível de medir, quanto mais de manter indefinidamente. William perguntava-se se os seus esforços estariam a fazer alguma diferença. Se aparecer mais agora, poderia compensar todas as vezes em que estiver ausente. Se o amor poderia sobreviver a tantos danos mesmo quando se tentava desesperadamente salvá-lo. Durante quanto tempo podem dois corações viver próximos e, ao mesmo tempo, sentir-se tão dolorosamente distantes? A confirmação que abala o mundo deles. Esse momento chegou numa manhã cinzenta de quarta-feira, quando Catherine acordou e percebeu que não aguentava mais. Passou semanas a guardar a verdade dentro de si, como pedaços de vidro, cortando-se a cada respiração, a cada movimento, a cada tentativa de fingir que as coisas podiam melhorar. O peso daquilo tornou-se insuportável. Não apenas a tristeza do casamento falhado, mas a solidão de carregar esse conhecimento sozinha, de ver William tentar reparar algo sem compreender a profundidade do dano. Ela percebeu que o estava a proteger, deixando-o acreditar que os seus esforços eram suficientes, que aparecer mais e esforçar-se mais poderia reparar o que estava danificado para além de qualquer simples reparação. Ela observara-o tentar reconstruir a ligação entre eles com a mesma determinação que dedicava a todas as suas responsabilidades, e não dissera nada sobre a verdade que gritava dentro do seu peito. Porque contar-lhe tornaria tudo real, transformaria a dor particular em devastação partilhada, obrigá-los-ia a enfrentar consequências das quais não tinha a certeza se algum deles conseguiria sobreviver. Mas esconder aquilo estava a matá-la. A farsa tornara-se mais pesada do que a honestidade alguma vez poderia ser. Catherine encontrou-o no seu escritório nessa tarde, rodeada de papéis que, de repente, lhe pareceram tão triviais em comparação com o que estava prestes a fazer.
Ergueu os olhos quando ela entrou, e algo na sua expressão o fez largar a caneta imediatamente. Catherine, disse ele, levantando-se. O que se passou? Fechou a porta ao atrás de si, apoiando-se nela para não se engatar, pois tinha as pernas bambas. O coração batia-lhe tão forte que ela o ouvia nos ouvidos, sentia-o na garganta. Aquele era o momento. Assim que ela pronunciasse aquelas palavras, tudo mudaria. Não haveria retorno, nem fingimento, nem forma de os proteger da realidade. Preciso de te contar uma coisa, começou ela, e a sua voz saiu mais baixa do que pretendia. E preciso que apenas me ouça. Por favor. William aproximou-se dela, preocupado em não acentuar as rugas em redor dos olhos. Está a assustar-me. Eu também estou com medo, sussurrou ela. Estive com medo durante semanas, mas já não consigo carregar isto sozinha. Ela caminhou até a janela, criando distância entre eles porque precisava de espaço para o dizer. Não queria ver o rosto dele desfazer-se ao ouvir as palavras. Lá fora, o mundo continuava como se nada estivesse prestes a quebrar. Os pássaros cantavam, as árvores balançavam, a vida seguia em frente, indiferente ao fim que se passava dentro daquele quarto. Acho que o nosso casamento não vai sobreviver a isto, disse Catherine, e as palavras soaram como um passo em falso. Acho que não vamos sobreviver a isto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia sentir William atrás de si, paralisado, tentando processar o que ela acabara de dizer. Quando finalmente falou, a sua voz era quase inaudível. O que está a dizer? Catherine virou-se para encará-lo, com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Estou a dizer que todos os seus esforços, todas as suas tentativas, são demasiado tarde. O dano é demasiado profundo. Há tanto tempo que estamos em crise que acho que não há mais nada a salvar. Não. A palavra saiu brusca e desesperada. Não é isso. Podemos resolver isso. Eu estou a resolver isso. Está a tentar reparar algo que já está irreparavelmente avariado, disse ela gentilmente. E essa gentileza, de alguma forma, só piorou a situação. E deixei-o tentar porque não conseguia encarar a verdade. Mas a verdade é, William, que não sei se ainda te amo. Não sei se o que temos agora é amor ou apenas a memória de como era o amor antigamente. William cambaleou para trás como se ela o tivesse atingido fisicamente. O seu rosto empalideceu. Você não está a falar a sério. Gostava de não estar. A sua voz falhou. Gostaria de poder dizer que os vossos esforços estão a dar resultados, que só precisamos de mais tempo, que tudo ficará bem se continuarmos a tentar. Mas tenho mentido aos dois e já não consigo. Este casamento, o que tínhamos, o que éramos, acho que está a morrer. Talvez já esteja morto e nós simplesmente tenhamos demasiado medo de o admitir. Abanou a cabeça violentamente, recusando-se a aceitar. Esta é apenas uma fase difícil. Todos os casamentos passam por isso. Podemos ultrapassar essa fase. Um momento difícil surge quando discutem sobre dinheiro ou discordam de decisões. Catarina disse, isto é diferente, isto é fundamental. Isto sou eu a perceber que passei tanto tempo invisível para ti que comecei a desaparecer de mim mesma e não posso continuar assim. Não vou. Então diga-me o que fazer, implorou William. E agora também havia lágrimas nos seus olhos. Diz-me como te fazer ficar, como te fazer amar-me de novo. Acho que não consegue. As palavras saíram como um soluço. Acho que ninguém consegue. Porque o problema não é só consigo. William, somos nós. É naquilo em que nos transformamos. São todas as formas como falhamos uns com os outros. Todos os momentos que deixamos escapar. Todas as escolhas que nos trouxeram até aqui. William afundou-se numa cadeira, com as mãos a tapar o rosto. O choque estava estampado em cada linha do seu corpo. A incredulidade, a negação, a tentativa desesperada de encontrar uma forma de reverter o que ela dizia. Era este o futuro que tentara evitar. A perda que pressentia, mas da qual se convencera que poderia ser impedida. E agora estava ali, inegável e devastador, dito em voz alta pela esposa, com a voz embargada. Quando é que decidiu isso? Perguntou, gesticulando com as mãos. Não decidi, respondeu Catherine suavemente. Simplesmente aconteceu, aos poucos. Ao longo dos meses, deixamos de ser parceiros e tornamo-nos estranhos. Lutei contra isso durante tanto tempo. Tentei convencer-me de que estava errada, de que as coisas iriam melhorar, de que o amor seria suficiente. Mas o amor não chega quando a base está a desmoronar-se. De repente, o quarto pareceu mais pequeno, o ar mais difícil de respirar. Tudo o que era familiar poucas horas antes, parecia agora estranho e desconhecido. A sua casa, que testemunhara tantos momentos de alegria, de luta e de vida comum, já não parecia deles. As rotinas que tinham construído em conjunto, o pequeno almoço. As conversas à noite, o ritmo da convivência. Tudo parecia pertencer a outras pessoas, a uma versão diferente deles que já não existia. William olhou para ela, com os olhos vermelhos e desesperados. E agora? O que acontece? Catherine abraçou-se, tentando juntar os pedaços como podia. Eu não sei. Só sei que precisava de te contar a verdade.
Tive de parar de fingir, de proteger e de esconder o que se passa entre nós. E o que está a acontecer entre nós? A sua voz era oca. Ela encontrou o seu olhar e a tristeza ali era infinita. Estamos a terminar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas estamos a terminar. E acho que ambos precisamos de aceitar isso. A verdade pairava entre eles como fumo, sufocante e inescapável. O mundo deles já não parecia reconhecível. Tudo o que tinham construído, todas as promessas que tinham feito, todos os sonhos que tinham partilhado, tudo estava a desmoronar-se e nenhum dos dois sabia como impedir. Será que o amor consegue sobreviver quando a vida construída à sua volta começa a desmoronar-se? Para nós naquela sala, afogados em luto partilhado e dor individual. Nenhum dos dois tinha resposta. O que resta depois da verdade? Catherine sempre fora alguém que planeava com cuidado, que pensava no futuro com um misto de esperança e praticidade. Era ponderada e deliberada, o tipo de pessoa que considerava as consequências antes de tomar decisões, que acreditava que, com uma boa preparação, era possível ultrapassar qualquer tempestade. Toda a alma e toda a sua vida seguiram uma determinada trajetória, uma que a aceitara, até abraçara, acreditando que a levaria à felicidade e a um propósito. Mas agora, no meio dos destroços daquilo que pensava ser a sua vida, Catherine tinha de enfrentar um futuro que nunca imaginara, um futuro que a aterrorizava por ser completamente, absolutamente desconhecido. Os dias após a sua confissão a William decorreram de forma diferente. O tempo parecia simultaneamente mais lento e mais rápido, arrastando-se por silêncios dolorosos, mas correndo em direção a decisões que não podiam ser adiadas para sempre. Catherine deu por si sentada em divisões vazias, a olhar fixamente para paredes que tinham testemunhado toda a sua vida de casada, tentando imaginar o que viria a seguir. As questões práticas surgiram primeiro, porque eram mais fáceis de encarar do que as emocionais. Onde é que ela moraria? Como contariam as crianças? Que partes dessa vida poderiam ser salvas? E o que teria de ser deixado para trás? Mas por detrás das considerações práticas, havia algo mais profundo, a compreensão de que a cura exigiria um tipo de força que ela nunca desejara. Não a força para suportar, para se calar ou para proteger os outros da sua dor, mas uma força completamente diferente. A força para se reconstruir do nada, para descobrir quem era fora deste casamento, para encontrar valor na sua própria existência sem precisar da validação de ninguém. Já não sei quem sou, disse ela ao seu reflexo numa certa manhã, uma admissão ao mesmo tempo aterradora e libertadora. Durante muito tempo, definiu-se através das relações, como esposa, mãe, parceira em algo maior do que ela própria. Estes papéis deram-lhe propósito e direção, mostraram-lhe como se mover pelo mundo, mas também a consumiram, não deixando espaço para a mulher por detrás de todas aquelas expectativas e deveres. Agora, perante um futuro onde estes papéis poderiam mudar ou desaparecer por completo, Catherine precisava de se confrontar com a questão que vinha evitando durante toda a sua vida adulta. Quem era ela quando ninguém estava a ver? O que é que ela queria quando era só para si? As respostas não chegavam facilmente. Ela sabia. A cura nunca chegava. Mas, pela primeira vez em anos, Catherine sentiu uma pequena centelha de algo que poderia ser liberdade. Uma liberdade aterradora, dolorosa, mas liberdade. Ainda assim, do outro lado da casa, William estava a afogar-se. Sempre fora o tipo de homem que consertava as coisas, que resolvia problemas, que acreditava que a determinação e o esforço podiam superar quase todos os obstáculos. Mas isso não era algo que ele pudesse corrigir. Era algo que ele destruíra, lenta e irreflectadamente, através de 1000 pequenas escolhas que se acumularam num estrago catastrófico. E agora tinha de enfrentar não apenas a perda do seu casamento, mas o homem em que se tinha tornado, o homem que tinha dado prioridade a tudo, menos ao que realmente importava. William passava horas no seu escritório, não a trabalhar, mas sentado no silêncio que ele próprio criara, forçado a confrontar a sua própria sombra, todas as vezes em que escolhera o dever em vez da presença, todos os momentos em que estivera fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, todas as conversas que conduzira apressadamente, o afeto que tomara como garantido, o amor que presumira que estaria sempre à sua espera, por mais atenção que lhe dedicasse. O arrependimento era esmagador, pesava-lhe no peito como um peso físico, dificultando a respiração, impossibilitando o sono. Passava as conversas na sua mente, via todos os sinais de alerta que ignorara, todos os momentos em que Catherine tentara alcançá-lo e ele se afastara. Como fora tão cego, como se convencera de que o amanhã estaria sempre lá, de que poderia adiar o contato indefinidamente sem consequências. Pensei que tivesse mais tempo. Sussurrou para o quarto vazio. Mas o tempo esgotou-se e agora ele precisava de decidir o que fazer com essa verdade. Podia lutar, podia implorar a Catherine por outra oportunidade, prometer ser diferente, priorizá-la como deveria ter feito desde o início.
Uma parte dele queria agarrar-se ao que tinham construído, mesmo que a base estivesse a desmoronar-se, mesmo que estar juntos significasse viver nas ruínas do que o amor costumava ser. Mas outra parte dele, a parte que estava a aprender a ser honesta mesmo quando lhe doía, perguntava-se se lutar era egoísmo, se insistir significava pedir a Catherine que se sacrificasse de novo, que lhe desse oportunidades que já tinha desperdiçado, que permanecesse num casamento que a tinha sugado de luz e alegria. O amor era sobre manter alguém por perto ou sobre querer o melhor para essa pessoa. Mesmo que isso significasse deixá-la ir, William não sabia. Apenas sabia que, pela primeira vez na vida, precisava de enfrentar os seus erros sem arranjar desculpas. Precisava de se deparar com a incômoda verdade de que tinha desiludido alguém que merecia mais. 2 semanas após a confissão de Catherine, sentaram-se juntos pela última vez, não com raiva ou desespero, mas com a resignação silenciosa de 2 pessoas que finalmente tinham deixado de fugir da realidade. A conversa que tanto queriam ter não podia ser mais adiada. Tenho estado a pensar, começou Catherine, com a voz firme apesar das lágrimas nos olhos, no que acontece a seguir. William assentiu, com a garganta demasiado apertada para falar. Acho que precisamos de tempos separados, continuou ela. Tempo a sério? Não apenas quartos separados na mesma casa, mas distância real. Espaço para descobrir quem somos sem o outro. Se o que tínhamos pode ser reconstruído ou se estamos apenas a agarrar-nos a algo que já passou. Uma separação, disse William, e a palavra sabia a adeus. Sim? Catherine olhou diretamente para ele e ele pôde ver dor e determinação no seu olhar. Não porque te queira magoar, não porque não me importe, mas porque não conseguimos tomar decisões reais enquanto estamos afogados em culpa, medo e desespero. Precisamos de clareza, honestidade, não de pressão, obrigação ou o peso de tudo o que construímos. William sentiu o seu mundo desmoronar-se. Sentiu o futuro que tinha imaginado escapar-lhe por entre os dedos. Mas, por baixo da dor, também sentiu algo inesperado. Um pequeno fio de alívio, porque ela tinha razão. Não conseguiam curar-se no mesmo espaço que os tinha adoecido. Não conseguiam encontrar a verdade enquanto continuassem a mentir. E se aproveitarmos este tempo? Perguntou ele baixinho. E percebemos que estamos melhor separados? O rosto de Catherine contraiu-se ligeiramente, mas não desviou o olhar. Assim saberemos, e vai doer, mas pelo menos será honesto. Pelo menos não passaremos o resto da vida a fingir. E se percebermos que ainda o queremos? Que ainda nos queremos um ao outro? Então talvez possamos construir algo novo. Não tentar ressuscitar o que se foi, mas criar algo diferente, algo mais saudável. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas do rosto. Mas isso só é possível se ambos estivermos inteiros por conta própria primeiro. Eu não te posso consertar, William, e tu não me podes consertar. Precisamos de nos consertar. A verdade atingiu-os em cheio. Este fim, por ser um fim, mesmo que um dia se pudesse tornar um novo começo, não foi construído sobre a ilusão, a pressão ou a necessidade desesperada de evitar a dor. Foi construído com base na honestidade. Finalmente, 2 pessoas tiveram a coragem de enfrentar a realidade em vez de fugir dela. Desculpe, disse William, e desta vez o pedido de desculpas tinha todo o peso de tudo o que tinha feito e deixado de fazer. Por tudo isto, eu sei, respondeu Catherine. Peço também desculpa por ter demorado tanto tempo a falar, por ter deixado a situação chegar a este ponto antes de dizer alguma coisa. Ficaram sentados em silêncio. 2 pessoas que se amaram e magoaram, e que agora precisavam de se separar. Pelo menos por enquanto. Pelo menos até conseguirem descobrir se ainda havia algo que valesse a pena salvar. Lá fora, o mundo continuava. O amanhã chegaria, estivessem eles preparados ou não. O futuro estendia-se à frente, incerto e aterrador, e de alguma forma transportando ainda a mínima possibilidade de esperança.